Ao longo dos últimos vídeos desta série, mostramos que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele é eternamente o Filho de Deus e o eterno Filho. Isto não foi diminuído por sua vinda ao mundo. Tendo considerado o que não mudou quando ele veio, considere uma mudança que aconteceu, o fato de que este, que é Deus, tornou-se um homem, um verdadeiro homem, sem deixar de ser um verdadeiro Deus. Para este vídeo, nosso propósito é mostrar que a humanidade de nosso Senhor Jesus era genuína. Ele se tornou um verdadeiro ser humano. Obviamente, mais importante, ele é chamado de homem em todos os evangelhos e epístolas. Ele se referiu a si mesmo como um homem que vos disse a verdade, em João capítulo 8, versículo 40. Depois de mim vem um homem, disse João Batista, em João capítulo 1, versículo 30, se referindo ao Senhor Jesus. A mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 29, disse para os seus compatriotas: vem ver um homem. O homem que nasceu cego falou de um homem chamado Jesus, em João capítulo 9, versículo 11. Seus inimigos disseram: tu, sendo o homem, te fazes Deus? João capítulo 10, versículo 33. Pedro o chamou de homem aprovado por Deus, em Atos capítulo 2, versículo 22, enquanto Jesus Cristo, homem, é a descrição preferida de Paulo. Principalmente nós temos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Em algumas dessas referências, a palavra traduzida como homem significa masculino, no sentido masculino, enquanto em outras é a palavra que significa pessoa. A distinção não tem relação em nossa discussão atual, neste vídeo, pois ambos confirmam que ele é um ser humano real. Inúmeros outros exemplos poderiam ser citados agora, mas vamos deixar de momento. Todo ser humano tem um espírito, uma alma e um corpo. É isto que o apóstolo Paulo afirma em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O Senhor Jesus tinha um espírito e suspirava profundamente em seu espírito. Marcos capítulo 8, versículo 12. Ele tinha uma alma. Agora a minha alma está perturbada. João capítulo 12, versículo 27. E também ele tinha um corpo. Um corpo me preparaste. Está dito em Hebreus capítulo 10, versículo 5. O escritor aos Hebreus diz: visto, pois, que os filhos são participantes de carne e sangue, também ele, falando de Jesus, ele também participou do mesmo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. O que todos nós compartilhamos involuntariamente como seres humanos, o Senhor Jesus participou voluntariamente. O escritor poderia dizer, alguns versículos depois, que ele foi feito semelhante a seus irmãos, no versículo 17 de Hebreus, capítulo 2. Isto está de acordo com as palavras de João, e o verbo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, e também com as palavras de Paulo, Deus se manifestou em carne, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Em sua vida na Terra, o Senhor Jesus experimentou as etapas que os seres humanos passam: nascimento, infância, meninice, juventude e idade adulta. Dificilmente é necessário dar referências bíblicas para estes, uma vez que eles são tão familiarizados por nós, mas esta familiaridade não deve nos tornar insensíveis ao testemunho que essas realidades prestam a ele, ao Senhor Jesus, como um ser humano real. O segundo capítulo do Evangelho de Lucas é aquele que nos traz mais vividamente o fato de que ele cresceu. Note o versículo 40. No início do capítulo 2, ele ainda não nasceu. No capítulo 3, ele é um adulto, cerca de 30 anos de idade. Note o versículo 23 deste capítulo. Ele passou por experiências que todos os seres humanos conhecem, tanto física quanto emocionalmente. No que diz respeito às coisas físicas, ele experimentou fome.
Note uma citação bíblica, ele teve fome, Mateus capítulo 21, versículo 18. Ele teve sede, João capítulo 19, versículo 28. Ele comeu, está registrado em Lucas capítulo 24, versículo 43, ele tomou e comeu diante deles. Ele conhecia o cansaço, Jesus, pois cansado da viagem, assentou-se assim à beira do poço, João capítulo 4, versículo 6. Ele dormia também, estava na parte de trás do barco dormindo sobre um travesseiro e eles o acordaram, Marcos capítulo 4, versículo 38. Quanto às emoções, ele conhecia tanto a alegria, Jesus te alegrou em espírito, Lucas capítulo 10, versículo 28, também conhecia a tristeza, minha alma está muito triste, Marcos capítulo 14, versículo 34. O versículo mais curto em nossa Bíblia é claro, Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35. Para aqueles que tentariam argumentar que esses pontos são inconclusivos, uma vez que os anjos assumiram a aparência humana na Bíblia e às vezes eram chamados de homens, por exemplo, os anjos em Gênesis capítulo 19, versículo 1, são repetidamente chamados de homens. Devemos lembrar que as Escrituras consideradas não são esses pontos onde falam que os anjos eram homens, não são o registro de breve. O que nós consideramos em relação ao Senhor Jesus não está relacionado aos anjos, pois o que nós consideramos não são breves aparições, mas o testemunho daquele que estava continuamente na companhia do Senhor. Os apóstolos que foram usados por Deus para registrar essas coisas estiveram constantemente em sua presença por vários anos. Se houvesse alguma dúvida quanto à realidade da sua humanidade, eles saberiam. E quanto aos anos anteriores ao seu ministério público, as palavras do povo em Nazaré, por exemplo, em Lucas capítulo 4, versículo 22, são significativas. Eles o conheciam há quase 30 anos. Infelizmente, eles falharam em reconhecer quem ele era, mas eles não negaram que ele era um homem real. Na verdade, esse era o problema deles. Eles o consideraram um homem e nada mais. Mas quanto a ele ser um homem de verdade, eles não contestaram esse fato. Assim, aquele que andou nesta terra não era um ser angelical ou qualquer outro tipo de ser espiritual. Ele não era como uma das criaturas metade humanas da mitologia, nem era metade Deus e metade homem. Ele era totalmente Deus e um homem real, tanto um ser humano quanto qualquer um que lesse essas palavras. Ao longo desse vídeo, nos referimos principalmente a quando o Senhor Jesus esteve na terra e, portanto, usamos o tempo passado. No entanto, devemos lembrar que ele ainda é um homem e ele sempre será. Então, quando dizemos ele era um homem real, é mais correto dizer ele é um homem real. Hoje no céu, ele está no seu corpo físico que ele recebeu no ventre da Virgem, produzido pelo Espírito Santo. O mesmo que nasceu, morreu, ressuscitou, está no céu, com o mesmo corpo. Verdadeiro homem, também verdadeiro Deus, o Filho de Deus. No entanto, embora ele seja uma pessoa real, isto não significa que ele seja como qualquer outra pessoa. Certamente que não. Ele é como nós, porque é um ser humano. Nunca nos esqueçamos de que ele é muito diferente de nós de várias maneiras. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8 diz: Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Muitos têm interpretado mal essas palavras preciosas
usando-as para ensinar que o Senhor Jesus, ao tornar-se homem, renunciou à sua divindade. Mas um estudo cuidadoso, no entanto, mostrará que não é assim. A palavra traduzida 2 vezes que nós temos aí nesses versículos por forma, a forma, no grego, é mais ou menos pronunciada assim, morpe, da qual o dicionário Vine, o dicionário bíblico Vine, diz que morpe é, portanto, propriamente a natureza ou essência, não em abstrato, mas como realmente subsistindo no indivíduo e retida enquanto o próprio indivíduo existir. Assim, na passagem diante de nós, que acabei de citar, aí em Filipenses, morpe, onde diz morpe teu, ou seria forma de Deus, é a natureza divina que subsiste real e inseparavelmente na pessoa de Cristo. Então, até aí os comentários de Vine, desse dicionário bíblico, de palavras gregas e hebraicas do Antigo e Novo Testamento. Em outras palavras, a expressão na forma de Deus denota a divindade do Senhor Jesus Cristo, e quando lemos ser igual a Deus, mostra que é sua essência e eternamente isto. Ele sempre existiu na forma de Deus, e isto não mudou quando ele veio ao mundo. O que dizer então da frase não teve por usurpação ser igual a Deus? O substantivo usurpação vem de um verbo que significa agarrar, apreender. Muitos concluem, mas não concordamos com isto, é que, embora ele fosse igual a Deus, ele não continuou mantendo essa igualdade, mas a renunciou. Isto quando ele esteve aqui como um homem. Isto que eles dizem, mas não podemos concordar. Acreditamos que essa é uma conclusão errada e que, em vez disso, o ensinamento correto é que ele não considerou que o ser igual a Deus, ou seja, ao ser ele igual a Deus, era algo a que devia agarrar-se a fim de promover seus próprios interesses. Para usar uma frase comum, ele não se aproveitou disto, ou seja, não se aproveitou de ser Deus para não vir e se humilhar e tomar a forma humana. Assim, não é que ele abandonou sua divindade, mas que, parcialmente, antes, é que ele não fez uso de sua divindade para fins egoístas. Talvez a versão da Bíblia NVI, na tradução aí desta parte de Filipenses, ajude a ver melhor este versículo. Então, está traduzido assim: embora sendo Deus, falando do Senhor Jesus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa interpretação se encaixa no contexto. Paulo tem dito aos filipenses que pensem não em seus próprios interesses, mas nos interesses dos outros. Leia Filipenses capítulo 2, todo o capítulo. O exemplo supremo dessa atitude é Cristo, que sendo Deus, é maior do que todos os outros, e ainda assim, ele não considerou sua divindade como algo a ser apreendido como motivo, ou agarrar-se nisto como motivo de egocentrismo, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de Deus, tomando a forma de homem, sem deixar de ser Deus. Agora chegamos à próxima frase, aí em Filipenses, onde diz se fez sem reputação, que alguns traduzem como esvaziou-se. Sim, como acreditamos firmemente, isto não significa que ele se esvaziou de sua divindade. O que isso significa, então? Felizmente, não precisamos especular, pois a seguinte cláusula explica isto: e assumiu a forma de servo. A frase tomou sobre ele é um particípio que significa tomando sobre ele. Em outras palavras, ele tomou sobre si a forma de servo, não é adicionado a ele se esvaziar. Mas explica isto. Ele
Se esvaziou pelo ato de tomar sobre si a forma de servo. Ele não esvaziou a si mesmo, renunciando a algo, renunciando sua divindade. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo algo adicional. Como antes, a consideração do contexto ajuda. Ao dizer aos filipenses que eles deveriam seguir o exemplo de seu Senhor, Paulo não estava sugerindo que eles deveriam abrir mão de qualquer aspecto de quem eles são, mas que eles deveriam voluntariamente se tornar servos no interesse de outros, como o Senhor Jesus fez. Para eles, não envolvia abrir mão de nada de quem eram. E como Jesus assumiu a forma de servo? A resposta novamente é encontrada na próxima frase, aqui em Filipenses capítulo 2, e diz, e foi feito a semelhança dos homens. A expressão foi feito é um particípio, ou seja, tornar-se a semelhança dos homens. Assim tomou sobre si a forma de servo, tornando-se homem, e foi assim que se esvaziou. A palavra forma, no grego, é morpe, que tem sido usado em conexão com sua divindade, também é usada para a sua humanidade. Esta expressão grega morpe, no versículo 7, não foi um substituto para o borpe do versículo 6, mas adicional a ele, ou seja, ele se tornou algo que nunca havia sido antes, mantendo totalmente tudo o que sempre foi. Ou seja, ele tomou a forma humana, sem deixar de ser Deus. E tão certo como ele sempre será Deus, ele, tendo dado o grande passo que estamos considerando, ele sempre será um homem real. Sempre será Deus, sempre será um homem, a partir do nascimento aqui como homem. Observamos também que ele se tornou a semelhança dos homens, isto é, assemelhando-se aos homens. Assim, enquanto ele é um homem real, ele é diferente de nós. A mesma palavra traduzido como semelhança é usada em Romanos capítulo 8, versículo 3, onde é dito: Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Sua semelhança com seus semelhantes não é total. Ele não tem pecado, natureza pecaminosa. Como veremos em algum vídeo futuro, que se Deus permitir. E finalmente lemos reconhecido em figura humana. Está na tradução, eu estou considerando sempre Filipenses capítulo 2, na atualizada diz reconhecido em figura humana. A palavra reconhecido no grego vou tentar pronunciar, começa com H, eurisco ou heurisco, referindo-se ao que as pessoas puderam observar nele. Vine, novamente o dicionário, vou citar ele, o descreve como todo o modo e forma externamente perceptível de sua existência, assim como as palavras anteriores, morpe, que significa forma, e harmonia, semelhança, descreve o que ele, Jesus, era em si mesmo como um homem. As pessoas olhavam para ele e viam um homem, pois foi isso que ele se tornou. Assim, as poucas palavras desta requintada sessão de Filipenses nos ensina verdades abençoadas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, ele se tornou um homem, e ainda assim, ao fazê-lo, ele nunca deixou de ser Deus. Ao considerar o assunto da pessoa de Cristo, é necessário examinar as passagens em detalhe para verificar seu significado com vistas a neutralizar os erros que abundam por toda parte. Temos procurado fazer isto, mas reconhecemos que pode ser desgastante para a mente e também para que possa ou pode negligenciar o lado devocional das coisas. Em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36, lemos sobre João Batista. Ele disse:
ou em relação a João Batista, olhando João Batista para ele, que vinha para ele, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Sem dúvida isto se refere ao andar literal do Senhor Jesus, mas simboliza apropriadamente seu andar, seu modo de vida. Todos os que olhavam para ele viram aquele que estava sempre andando totalmente no caráter de quem ele é. Ele disse de seu Pai, o Senhor Jesus disse de seu Pai: faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. Em duas ocasiões importantes, seu batismo e sua transfiguração, o Pai declarou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17 e no capítulo 17, versículo 5. Bem poderia João escrever: aquele que diz que está nele também deve andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. O apóstolo João afirma sucintamente: aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 34. Até mesmo um público hostil maravilhava-se com as palavras de graça que saía da sua boca. Lucas capítulo 4, versículo 22. Quando o Senhor perguntou a seus discípulos: vocês também irão embora? Pedro respondeu com estas palavras animadoras: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João capítulo 6, versículos 67 e 68. João Batista foi uma testemunha poderosa de quem é o Senhor Jesus e do que ele veio fazer. No entanto, as obras do Senhor foram um testemunho ainda maior. Ele declarou: o Senhor Jesus disse: tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. João capítulo 5, versículo 36. Eram trabalhos únicos. Ele os chama de obras que nenhum outro homem fez. O Senhor Jesus chamou assim as suas obras. João capítulo 15, versículo 24. Não é de admirar que aqueles que observavam suas obras ficaram muito admirados, dizendo: ele faz bem todas as coisas. Marcos capítulo 7, versículo 37. Depois que o Senhor Jesus retornou ao céu, Pedro fez um poderoso comentário sobre tudo isto. Ele disse: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Ele afirmou: desci do céu, o Senhor Jesus afirmou: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Isto não significa que a vontade do Senhor Jesus era diferente da do Pai e que ele estava fazendo as coisas de forma diferente de como ele teria feito se ele tivesse seguido sua própria vontade. Certamente não. Nesta ocasião, ele estava falando com pessoas que pensavam que ele era um mero homem. Veja especialmente os versículos 41 e 42 deste capítulo do Evangelho de João. E procurando convencê-los de que, em vez de ser um homem cuja origem era da terra, ele desceu do céu. Como parte desta obra de persuadi-los, ele afirmou que não estava fazendo a sua própria vontade como faria um homem originário da terra, mas que estava fazendo a vontade de Deus. Não havia diferença entre sua vontade e a vontade de Deus. Ele não apenas sempre fez a vontade de seu Pai, mas foi seu grande prazer fazê-la. Ele declarou em outra ocasião: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Sobre ele, o escritor aos Hebreus, citando o Salmo 40, ele escreveu: eu venho, no volume do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Quando era criança,
o Senhor Jesus estava cheio de sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 40. Como um adulto, está registrado que seus compatriotas, ao ouvi-lo ensinar, ficaram maravilhados e perguntaram: de onde vem este homem, esta sabedoria e estes milagres? Mateus capítulo 13, versículo 54. Vez após vez, ao lermos as palavras do Senhor Jesus, maravilhamos-nos com sua sabedoria. Um exemplo impressionante é fornecido por suas trocas com os vários grupos que vieram a ele em Mateus capítulo 22, tentando enredá-lo com sua conversa. Note o versículo 15 de Mateus capítulo 22. Quão apropriada é a conclusão de Mateus para este capítulo. É dito, e nenhum homem podia responder-lhe uma palavra, nem ousar dizer algo mais, desde aquele dia, fazer-lhe mais perguntas. Versículo 46 do capítulo 22 de Mateus. Em Lucas nós temos um registro interessante. É dito, tu ensinas verdadeiramente o caminho de Deus. Lucas capítulo 20, versículo 21. Essas palavras foram ditas a ele por homens insinceros, mas sua afirmação estava correta. Ele não apenas ensinou o caminho de Deus verdadeiramente, como o demonstrou verdadeiramente. Seus caminhos eram os caminhos que agradavam a Deus. Tomemos um exemplo. Sua mansidão. Ele ensinou aos outros: bem-aventurados os mansos, Mateus capítulo 5, versículo 5. E praticou isto. Ele disse: sou manso e humilde de coração, Mateus capítulo 11, versículo 29. Ele, o rei, entrou em Jerusalém em mansidão, o oposto dos reis terrenos, Mateus capítulo 21, versículo 5. Paulo escreve sobre a mansidão e a mansidão de Cristo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, e muitos outros exemplos poderiam ser citados. O tempo e a linguagem nos falham em tentar fazer justiça aos seus caminhos de amor, compaixão, gentileza, paciência e tantas outras graças que podemos ver registrado nas páginas dos evangelhos do Novo Testamento em relação ao Senhor Jesus. Temos nossos pontos fracos e nossos pontos fortes. Ele não. Não havia nenhuma boa qualidade que ele precisava obter, pois ele tinha todas elas. Nem nada sobre ele jamais precisou ser melhorado. Cada virtude era sua em completa perfeição. Nas Escrituras, os crentes são exortados a se tornarem mais virtuosos, a aumentar em santidade, paciência, amor, bondade e em todas as outras características nobres. Tal desenvolvimento jamais foi necessário nele. Ele foi perfeito em toda graça e virtude durante o seu tempo aqui. Alguns contestam isto e citam versículos que afirmam ensinar o contrário. Uma delas é o que temos em Hebreus capítulo 5, versículo 8, onde é dito: ainda que fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isto, dizem eles, mostra que ele precisava se desenvolver em obediência a José e Maria e a outros em posição de autoridade. Para começar, Hebreus capítulo 5, versículo 8 não está falando sobre sua obediência a José e Maria, mas a seu pai, Deus. No entanto, vamos considerá-lo, pois os princípios envolvidos são relevantes para o caso. Quando falamos de uma criança aprendendo a obediência, podemos querer dizer que ela não sabe como ser obediente e precisa ser ensinada, ou que ela sabe como, mas tem uma tendência a ser desobediente, que ele, tal criança, deve aprender a refrear, ou que ele sabe como, mas precisa aprender pela experiência. Todos os três estão envolvidos na educação dos filhos.
No caso do Senhor Jesus Cristo, os dois primeiros nunca foram necessários. Quanto à obediência ao seu Pai ou a qualquer pessoa na terra, ele não precisava de instrução e não havia indícios de desobediência nele. Ele aprendeu a obediência apenas no sentido de aprender pela experiência. Ao vir à terra, ele aprendeu a experimentar a obediência em situações que não havia enfrentado anteriormente. Assim, quando lemos que ele veio a Nazaré e lhes era sujeito, ou seja, a Maria e a José, em Lucas capítulo 2, versículo 51, isso não significa que ele começou a se sujeitar. Lucas está apenas afirmando que ele continuou a ser o que sempre foi, totalmente obediente a eles, desde a infância. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz: "E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens." Este versículo é desturpado em pelo menos de duas maneiras. Primeiro, alguns dizem que isto mostra que ele nem sempre teve sabedoria perfeita. Discordamos desta afirmação e acrescentamos que a explicação é semelhante à de sua obediência. A sabedoria é aprendida tanto pela instrução quanto pela experiência. Ele não tinha necessidade do primeiro. Lucas está se referindo a este último. A cada dia ele estava aqui na terra, sua experiência de vida aumentava e com ela a sabedoria, que era um resultado inevitável. Com o passar do tempo, sua sabedoria tornou-se cada vez mais evidente para mais e mais pessoas. Note como é importante estudar a Bíblia com cuidado e não ir atrás de qualquer comentário que se ouve por aí. Em segundo lugar, essas pessoas afirmam que este versículo mostra que ele nem sempre foi totalmente a favor de Deus, que isso era algo que ele precisava desenvolver. Mais uma vez, discordamos fortemente dessa ideia. O pai nunca ficou menos de 100% satisfeito com todos os aspectos do caráter de seu filho e tudo o que ele fez. Todos os dias, o Senhor Jesus fazia coisas que agradavam a seu pai. Assim, no final de cada dia, havia ainda mais para o pai se deleitar do que havia no início. Nesse sentido, ele aumentou em favor de Deus. Não houve aumento a favor no que diz respeito à qualidade, mas houve um aumento em quantitativo. Quanto mais ele aprendia, quanto ele vivia esta vida como homem aqui, mais aumentava o favor de Deus, as suas qualidades. Aqui mais se destacavam, mais brilhavam o que ele sempre foi como filho eterno, mas agora como homem, isto é visto aumentando cada vez mais. Da mesma forma, no que diz respeito a aumentar o favor do homem, não é que ele se tornou mais virtuoso, mas sim que dia a dia as pessoas passaram a testemunhar ainda mais evidências de seu caráter em comportamento dignos, e assim sua estima por ele aumentou constantemente. O versículo atualmente em consideração fala dele aumentando em estatura. Esta palavra nem sempre se refere à altura física, às vezes denota o aumento da idade. Seja qual for a maneira como entendemos aqui, é claro que se refere ao desenvolvimento. Ele cresceu em anos e se desenvolveu também fisicamente. Fazemos bem em lembrar disto. Adão apareceu como um adulto desde o momento em que foi criado. Ele apareceu crescido, recebeu instrução e falou. Leia Gênesis capítulo 2, versículo 16, versículo 20 e versículo 23, aonde vai aparecer isto. Não foi assim para nosso Senhor Jesus. Este não era o caminho de Deus para como seu filho viria. Ele veio como um bebezinho e, por exemplo, não começou a falar no dia em que nasceu, embora certamente fosse capaz de fazê-lo. Ele não se desenvolveu de uma maneira que pudesse parecer estranho às pessoas.
seja fisicamente ou de outras maneiras, como no uso da linguagem, seu estágio de desenvolvimento, como visto pelos outros, sempre foi apropriado para a sua idade. No entanto, com o passar do tempo, tornou-se evidente que ele não era uma criança comum. Um fato destacado em sua reação a ele, dos professores judeus, é um fato que foi destacado em relação a eles quando lemos, quando ele estava com os professores judeus no templo, em Lucas capítulo 2, versículo 47. Deus andou, ou melhor dizendo, Deus ordenou que as pessoas só percebessem sua grandeza de maneira gradual. Mas esta grandeza sempre esteve lá. Sua perfeição inerente e a crescente consciência de que os homens têm dela são duas coisas diferentes, que não devem ser confundidas. O fato de seu desenvolvimento físico ser semelhante ao nosso não deve nos levar ao erro de pensar que ele também precisava se desenvolver em virtude. Não, ele sempre foi totalmente virtuoso. Quando lemos sobre ele sendo aperfeiçoado em Hebreus capítulo 5, versículo 9, certamente não significa que ele tenha sido imperfeito. O escritor aos Hebreus está mostrando como suas experiências aqui na terra habilitaram de maneira única para funcionar como nosso grande sumo sacerdote. Aqui a palavra perfeito significa perfeitamente adequado para a sua obra como sumo sacerdote. Isso não implica de forma alguma que em qualquer momento ele foi menos que perfeito em caráter. Sua perfeição será muito considerada em nosso próximo vídeo, quando, se Deus quiser, começarmos a olhar para a sua impecabilidade imaculada.